queremos engrandecer o Senhor mais uma vez através das nossas canções. Sabemos que Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. Quando nós estamos nos caminhos do Senhor, obedecendo a Ele, eu creio que as promessas se cumprem. Nós somos muito mais que vencedores, diz a palavra de Deus. E eu gostaria de, então, começar fazendo uma oração. E logo após essa oração nós vamos ministrar 2 canções. E vamos, então, ouvir também a palavra do Senhor, né? Prepare o seu coração para que você possa estar com ele bem aberto, para quando o Senhor falar, você possa receber tudo aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, então. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, Pai, pelo alimento que o Senhor tem nos trazido, pela nossa casa. Queremos te adorar, Deus, pela graça que o Senhor tem, Pai, ministrado aos nossos corações, às nossas famílias, nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que Tu está presente, Senhor, aqui comigo e lá na casa do meu irmão, da minha irmã. Eu creio, Deus, que onde estiver um enfermo, o Senhor pode curar. Onde estiver, Pai, alguém cativo, o Senhor pode alcançar nessa noite, trazendo uma grande libertação. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Pai amoroso, um Pai que tem colhido as nossas lágrimas, Senhor, isso é maravilhoso. Sabemos que as nossas lágrimas são colhidas num odre, Pai, elas não ficam no chão, elas não ficam no nosso rosto, mas elas são colhidas num odre, Pai. E assim eu te louvo, Pai, por este momento. Quero te agradecer, Senhor, porque mais um dia o Senhor esteve conosco e está conosco. Amém. Que o Senhor possa nos preparar também para uma semana que vai vir, Papai. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana onde nós poderemos louvar o Teu nome, onde nós vamos poder engrandecer o Teu nome, Senhor. Mais uma semana que está aí pela frente, Deus, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso nós queremos deixar as nossas vidas nas Suas mãos, as nossas famílias, Pai. Coloca agora uma gotinha do Teu sangue precioso sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, envia o Teu Espírito Santo para nos guiar em todo momento, Deus. E em toda essa semana que está ainda por vir, Pai, que o Teu Espírito esteja guiando os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas atitudes, Pai. Que tudo que fizermos sejamos dirigidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Por isso nós te convidamos, vem Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo na nossa casa, Senhor. Tu és bem-vindo no nosso lar. Tu és bem-vindo nessa casa que somos nós, Pai. Somos a casa de Deus, somos morada de Deus. Nós declaramos que Tu és bem-vindo, Espírito Santo, sobre o nosso coração. Pai, que maravilhoso saber que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita dentro de nós, Pai. Por isso, Senhor, não devemos temer, não devemos voltar atrás, Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é conosco, Pai. Então, o Senhor fica, Pai, com as nossas vidas nessa noite. Fala aos nossos corações, trabalha, Pai, enquanto nós te adoramos, enquanto nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Trabalha em nosso favor, Pai. Enquanto nós adoramos o Teu nome com canções, vai colocando os nossos inimigos por terra, Senhor. Toda armadilha preparada contra nós, que somos o Teu povo, Pai, que não prevaleça, Pai, que os planos do inimigo sejam frustrados nas nossas vidas, Pai, e que prevaleça o plano do Senhor, Pai. Por isso eu oro nessa noite, Pai, alcança nessa noite cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Nós sabemos que o Senhor é um Deus de aliança, um Deus de promessa. E Ele tem promessas para mim, Ele tem promessas para você. Creia, continue acreditando, mesmo que pareça impossível aos teus olhos alguma coisa, mas creia somente que Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa. Continua firme com a sua fé inabalável. É isso que o Senhor quer de nós, uma fé inabalável, uma fé que venha mover as montanhas. Amém, querido? Em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Creia nisso, querido. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Coloca a sua esperança nele, sempre nele. Nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Creia sempre nesse Deus, um Deus de promessa, um Deus de aliança que não falha com aqueles que são sinceros, aqueles que o buscam, aqueles que são verdadeiros com Ele, aqueles que realmente entregam sua vida e dependem dEle. Esse é o nosso Deus, o mesmo, Ele não muda, Ele é imutável. O Senhor é o nosso Deus grande, o nosso Deus poderoso. Eu muitas vezes fico meditando na palavra do Senhor e digo, Pai, que privilégio que eu tenho de um dia ser alcançado, um dia o Senhor chamou pelo meu nome, eu pude ouvir a tua voz, Senhor, isso é maravilhoso, mas também há dentro do meu coração algo que eu preciso falar deste amor, que eu preciso demonstrar este amor, que eu preciso falar a outras pessoas deste amor. Nós não devemos ser egoístas, irmãos, ter o Senhor é muito gratificante, ter Ele como nosso Deus, o nosso Pai, mas também nós temos que pregar a palavra para aqueles que estão perto, aqueles que nos rodeiam, para aqueles que estão de longe. Nós temos que interceder, viver em oração, buscando para que o Senhor alcance também, assim como nós temos esse privilégio de servir a esse nosso Deus de aliança, a esse Deus de promessa. Nós temos que levar também às outras pessoas esse grande amor, amém? Que maravilha poder ser alcançado, que maravilha poder ouvir essa voz maravilhosa e ser alcançado, mas nós temos que pregar também o Evangelho, falar do amor do Senhor. Por isso, nessa noite, você que talvez está nos ouvindo, você que talvez não está mais dentro de uma igreja, lógico, agora nós não estamos por algum tempo, por causa dessa pandemia, mas eu creio assim que você que já não estava dentro da igreja, você já não estava mais adorando ao Senhor dentro de um templo, eu quero desafiar você, comece a partir do momento em que esses templos forem abertos, essas igrejas forem abertas, começa a se envolver na obra do Senhor, começa a se voltar para o Senhor, começa a ir na igreja, frequentar, participar, porque é muito maravilhoso estar na presença de Deus. Eu sempre falo, tem tantos lugares maravilhosos que eu gosto de estar.
mas um lugar maravilhoso, que eu me sinto bem, que eu me sinto renovada, que me renova, que me transforma na presença do Senhor. Não existe um outro lugar melhor de se estar do que na presença do Senhor. Nós podemos estar rodeados de pessoas, nós podemos estar rodeados de amigos, mas é a presença dele que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu vejo a palavra de Deus no livro de Êxodo, quando Moisés pediu a presença de Deus, ele falou: Senhor, eu quero te conhecer na tua essência, eu quero saber quem tu és. E o Senhor falou ali com ele, e isso é maravilhoso. Então eu quero desafiar você que não tem frequentado uma igreja, se volte para o Senhor, se volte para uma igreja. Lá é lugar onde nós podemos ter comunhão com os outros, nós podemos falar das nossas fraquezas uns com os outros e orarmos uns pelos outros. Muitas vezes, irmãos, nós nos achamos que somos os todos poderosos, que nós somos isso e aquilo, mas nós precisamos um dos outros. Nós podemos até ficar sozinhos por um tempo, mas nós precisamos muito um do outro. Nós precisamos da intercessão dos nossos irmãos, nós precisamos ali do choro com ele do nosso lado. Esse choro do nosso irmão do nosso lado é que vai nos fortalecer, é essa intercessão, é essa oração, é essa comunhão, onde lá nós ouvimos a palavra, a pregação da palavra do Senhor, é lá que nós vamos nos fortalecer. Então volte correndo, quando estiver as portas da igreja aberta, volte correndo para os braços do Senhor, amém? Para ter comunhão um com os outros. Gostaria também de estar ministrando uma canção que diz: eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Nós somos o teu templo, nós somos o sacrifício vivo para o Senhor. Então que você possa oferecer a tua vida como um sacrifício vivo nessa noite perante Ele, amém? Glória a Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Diga: eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Eu não posso, Senhor, eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu sou o Senhor, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo,
sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra este povo há um Deus em Israel que luta por cada um de nós. Aleluia. Caia fogo do céu, Queima esse altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Aleluia. Ora masuria la masuria la basora bakanda la bashe eresuke na mana shora basobia la bakai heikalaba she de suria la bakaia eresura basora basika la bakai helebastora mana shoria kanda helebasuria la basobia heikala sora basora ki sere la manaia, horia la chorra basora candere manama sovia, heria la chorra basubia calabachei, heria la basoria la bachobia la bai. Cale-se diante dele toda a terra, porque ele é Deus em Israel. É o Senhor quem peleja por vós, herebachobia la basubia la bacai, horia la manachoria la basubia candere manaia. Há caminhos que precisam percorrer, mas não temas, minha mão guiará, eu sou Deus que guarda e ninguém arrebatará as minhas mãos. Pode o inferno se levantar, Abassúbia, mas aquele que permanecer firme na Baixúbia, eu darei a vitória, Labaceria, Labaxúbia, Ramanaia, Ei, Calabassúbia, Rabaxúbia, ora, Manacho, procure andar na minha presença, Araxúbia, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, Rabaxúbia, cai, porque eu sou teu Deus, Ei, Calabassúbia, Rabaxô, e soprarei, Ralabaxô, sobre a minha igreja, Ramanamanaia, e soprarei alabaxou no vento do meu espírito, Arabaçobia cai, e calabas, prepare os vossos corações, Serebaxúbia, Ramacaia, Horamacerimana, Choramanaia, e calabasúbia, Ramanaia, Horamaxeri, Andarebaçúbia, canta, Ramanachúria. Não deixe o desespero tomar conta das suas almas, serena manassobia nabachai, oria sobia labachobia canderebas. Busque a minha face, erebasori calabachobria lamanai. Eu tenho escondido abaixo meu povo, abaixo debaixo das minhas asas, erebarasubia nabacaia. Ei calabassuria chei. E encherei, Arabaçubiara, até transbordar na minha presença, Arabaçubiara, Arabaxaia, Orachime, firme na minha presença, Arabaçubia, Oramaxiria, Lamanaçubia, Arabacá, Redabanamaçu. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Ele fala aos nossos corações, quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Ele revela a sua palavra a nós. Ele é um Deus que está vivo e que peleja por nós, que não nos abandona. Ele fala aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Nós vamos passar agora para o momento da palavra, que você possa
continuar nesse mesmo espírito. Eu creio que o Senhor tem algo poderoso para nós nessa noite. Ele já começou a falar aqui através dos louvores. E eu creio que a palavra também será poderosa, porque Ele é um Deus que nos surpreende. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. É bom, né, nós termos esse momento de adoração ao nosso Deus, quando Ele manifesta a sua vontade no nosso meio, nas nossas vidas, revelando o seu plano, o seu propósito, revelando o cuidado que Ele tem de cada um de nós. É muito maravilhoso e tremendo tudo isso. E nós bendizemos o Senhor por tudo que Ele tem sido para cada um de nós. Nós estamos aí recebendo notícias que logo poderemos estar reiniciando os cultos, claro que com restrições, mas enquanto isso não acontece, enquanto não vamos lá, nós vamos aqui pelo culto online, e espero que vocês tenham sido alimentados nesses dias. Eu espero que vocês tenham recebido essa palavra e guardado no coração de vocês. Eu quero falar nessa noite de Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8 e 9. Filipenses 4, versículo de número 8 e número 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Essa é uma carta de Paulo, para a igreja que estava em Filipos, e nós bendizemos o Senhor. E eu escolhi esse texto nessa noite, e eu coloquei um título nessa mensagem, que ela diz o seguinte: a nossa forma de pensar e agir, elas determinam o resultado final. Então nós vemos aqui dentro desse texto de Filipenses, que ele está falando em que nós devemos pensar. Ele está falando, olha, o que eu devo pensar? No que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável e no que é de boa fama. Então, nós devemos estar com o nosso pensamento focado, não só o nosso pensamento, mas também a nossa ação. Para quê? Para que o resultado final seja positivo para as nossas vidas. E ainda tem um outro texto do Salmo 119, versículo de número 11, se você quiser apenas ouvir, não sei se está acompanhando com a sua Bíblia. Salmo 119, versículo de número 11, ele diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu tenho que ficar pensando nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, nas coisas que vêm do Senhor para nossas vidas. E ainda eu queria ver mais um texto de Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4, que fala sobre uma embarcação. Tiago 3, 4 diz assim. Tiago, capítulo de número 3, versículo número 4. Vede também as naus ou as embarcações que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Então nós vemos no texto de Filipenses, no que nós devemos pensar. Nós vemos o Salmo 119, versículo 11, para esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra Ele. E vemos esse texto aqui de Tiago, capítulo número 3, versículo 4, falando das grandes embarcações, dos navios que apenas um pequeno leme, ele se vira e é levado para aquela direção de quem o governa. Então, eu não sei o momento da sua história, o momento da sua vida, que se está passando agora, essa situação
que teve um transtorno mundial em todos os lugares, tem muitas mudanças. Eu não sei o que você vem passando, mas a sua forma de pensar e agir vão determinar um resultado final positivo para a sua vida ou negativo, depende da forma que você está pensando. A palavra do Senhor ela vai nos trazer grandes recursos, grande instrução, grandes exemplos de pessoas que enfrentaram dificuldades, mas foram muito mais do que vencedores, porque perseveraram firmes, pensando naquelas coisas que o Senhor tinha para a vida deles. E eu separei aqui 3 exemplos, e eu queria repartir com vocês nessa noite. Então, primeiro eu falo, depois eu pratico uma ação. 1 Samuel capítulo 17, ele vai nos contar uma história bem conhecida mesmo, que fala do gigante que Davi derrotou. Então, no capítulo 17, ele vai ter vários versículos e nós vamos ler alguns deles. Então, nós vemos, começando no capítulo 17, do versículo 4 até o 7, o texto da palavra diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de 600 ciclos de ferro, e diante dele e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até a mim. Então nós vemos aqui o tamanho do equipamento que esse guerreiro usava. E esses equipamentos de Golias parece que eram intransponíveis. E no versículo de número 8 até o 11, ele começa a fazer uma declaração, então começa a fazer um desafio, ele começa a fazer uma afronta. E parou, diante da companhia de Israel e disse-lhe: Por que vocês não saem a ordenar a batalha? Eu sou o filisteu e vocês são servos de Saul. Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nós serviremos. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então nós vemos que no decorrer do tempo da história, existem algumas dificuldades que eles enfrentaram. Nós estamos enfrentando esse momento da história de dificuldade. E nós não podemos nos esconder, nós não podemos deixar de guerrear. Nós estamos enfrentando um inimigo invisível e nós precisamos continuar fazendo a nossa parte de oração, tomando todos os cuidados que a Secretaria de Saúde tem publicado, tem falado, tem noticiado. Então nós não podemos nos esconder. É óbvio que o vírus existe, mas nós não podemos nos acovardar agora e deixar de servir o nosso Deus. Existe uma afronta nesse momento da história. E essa afronta ela tem trazido alguns transtornos. Talvez pessoas estão ficando sem emprego, sem recursos financeiros, com algumas dificuldades. Mas nós precisamos continuar firmes porque o nosso Deus é aquele que vai pelejar pela minha e pela sua vida. Assim como esse filisteu fazia um desafio agora para o povo de Israel, nós estamos num desafio na história desse tempo, no ano de 2020, para que você venhamos a enfrentar e sair muito mais do que vencedores. E ele continua dizendo depois, no versículo número 11, que todo o exército de Israel, inclusive o rei Saul, eles se espantaram e temeram. Na verdade, eu e você podemos estar espantados e até meio temerosos com essa situação dessa pandemia. Mas uma coisa é certa, como o Senhor trouxe essa palavra profética para a minha vida e para a sua vida minutos atrás, o Senhor tem nos guardado debaixo das suas asas e é Ele quem cuida da minha e da sua vida. Nós precisamos ser prudentes, sim, mas Ele cuida de mim e de você. O texto continua, eu quero que você pule então para o versículo 23 e até o 26, para ver o que Davi ouviu. E disse assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo
do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam dos homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então nós vemos que essa afronta, as pessoas fugiram, enquanto Davi estava propenso ao quê? A enfrentar essa batalha. Queridos, nós estamos enfrentando uma pandemia. E nós vamos tomar todos os cuidados possíveis, sim. Mas nós vamos sair mais do que vencedores dessa batalha. Vocês me ouviram desde o começo, desde o dia 15 de março, quando foi nosso último culto, na semana seguinte. Estou falando uma coisa e creio no que digo. A igreja sairá fortalecida dessa situação. A igreja vai ser levantada com poder e graça, porque o Senhor nosso Deus está conosco. E aqui nós vemos que Davi estava disposto a enfrentar isso. Mas, do versículo 28 até o 30, nós vemos a reprovação. E ouvindo Eliabe, que é um dos irmãos mais velhos, falar, aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do coração que descestes para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então nós vemos que Davi aqui ele vai ser rejeitado pelo seu irmão mais velho. Diz, o que está fazendo aqui, rapazinho? Você só cuida de ovelha, você não é nem guerreiro, você não sabe nada. Mas o Senhor escolhe aqueles que não sabem nada para confundir aqueles que sabem. O Senhor escolhe aqueles que aparentemente são fracos para enfrentar batalhas grandiosas e saírem vencedores. E aqui Davi estava com descrédito, reprovado diante da situação. Mas uma coisa é certa, o Senhor estava com Davi. E no versículo número 32, Davi diz o seguinte, e disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ou seja, tinha um exército que fugia e tinha um cuidador de ovelhas que estava disposto a guerrear. Nós sabemos o final da história, nós sabemos o que aconteceu quando Davi enfrenta o gigante e sai vencedor dessa batalha. Por que é que ele sai vencedor dessa batalha? Porque Deus era com ele. Nesse momento dessa pandemia, dessa situação, não importa o que vem acontecendo na sua vida, se Deus for com você, você sairá vencedor desta batalha. E quando nós saímos vencedor da batalha, sempre há uma recompensa. Dentro desse texto, a recompensa era que o Senhor, o rei Saul, estaria enriquecendo a pessoa que derrotasse o gigante, daria a sua filha em casamento e ainda assim sua família estaria livre de impostos. Haveria uma recompensa, ou seja, Davi estava disposto a guerrear, não pela recompensa, mas estava disposto a enfrentar aquele gigante que afrontava não o povo de Israel propriamente dito, mas enfrentava o Deus vivo. E quando nós estamos nessa batalha, diante do Senhor, saiba que nós também sairemos vencedores e haverá uma recompensa para nossas vidas. Não sei qual delas, mas uma das principais recompensas que temos é que um dia vamos morar no céu com o Senhor. E essa recompensa já me motiva a continuar servindo o Senhor, porque certamente o céu é um lugar muito melhor do que aqui a terra. Paulo escreve isso, Apocalipse descreve isso, o céu é um lugar muito melhor. Então nós vamos ter uma recompensa sim. Hoje vamos enfrentar uma dificuldade, mas amanhã teremos uma recompensa, porque esse inimigo não é meu, não é seu, é do Senhor. E nós precisamos lutar no nome dele para sairmos muito mais do que vencedores de toda a situação. Aleluia. Um outro personagem que eu queria falar com vocês está em 2 Crônicas, capítulo número 20, e ele fala do rei Josafá.
Rei Josafá estava numa situação difícil. Se você quiser acompanhar em 2 Crônicas capítulo 20, o versículo de 1 e 2 diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Ou seja, aqui Josafá vai enfrentar um grande problema. Vem um exército numeroso contra ele, na verdade três exércitos que se juntam e vêm contra o povo de Israel. Josafá é que governava e agora ele está enfrentando uma dificuldade também. Mas olha a forma de pensar de Josafá. Versículo de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então nós vemos que Josafá ele pensa e toma uma atitude. Qual é? De buscar o Senhor. E essa atitude dele faz algo tremendo e poderoso. Do versículo 4 até o versículo 12, Josafá ele vai fazer uma declaração, ele faz menção à promessa que o Senhor tinha feito para eles no passado. E diz assim: E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste à semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram, não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que tu nos fizeste herdar. Ah, Deus nossos, porventura não julgará, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Josafá faz menção aqui da promessa, relembrando tudo que o Senhor tinha feito para gerações anteriores, porque o Senhor tinha feito para eles, para o povo de Israel. E agora eles estão enfrentando um grande problema. Mas eles estão dizendo assim: olha, nós somos fracos, nós somos incapazes, nós não vamos conseguir vencer. É por isso que nós estamos nos colocando diante da sua presença. É exatamente isso. Olha, se você olhar o versículo de número 9, diz assim: se algum mal nos sobrevier, olha só, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante do Senhor. Então, nesse momento, nós precisamos nos apresentar diante de quem? Do Senhor. Porque certamente Ele vai entrar com a providência, com a provisão na minha e na sua vida. Amém. Aleluia. Eles declaram aqui, Josafá declara assim: olha, é o seguinte, meu Deus, o Senhor fez uma promessa para essa geração, o Senhor nos deu essa terra por herança, e o Senhor, agora nós estamos enfrentando uma dificuldade. E nós precisamos da sua ajuda, nós somos incapazes. Aí no versículo 14 e 15, começa a vir a resposta. Olha que tremendo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não
é vossa, senão de Deus. Então nós vemos aqui que a forma de pensar de Josafá trouxe uma resposta. Aleluia. E é interessante, se você prestou bem atenção, que ele era um levita. Esse homem que o Senhor usa sobre Jaziel, ele era um levita. E aí o Senhor usa um levita para trazer um recado. Por que não usou um profeta e preferiu usar um levita? Porque o Senhor, ele não escolhe quem vai usar, ele escolhe quem está disponível para ser usado. Então, se você está disponível para ser usado no meio de uma geração, o Senhor vai te usar sobremaneira. Para fazer o quê? Para que o nome dele seja engrandecido. E aqui o Senhor diz assim: ei, essa peleja não é tua, não é desse povo, é minha. Olha o 17, versículo 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para conosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Nós vamos enfrentar essa situação, porque o Senhor está conosco e vamos sair vencedores dela. Se essa pandemia trouxe outros reflexos para a sua vida negativos, saiba que o Senhor vai entrar com providência e trará a vitória. Versículo 18. Depois da resposta, então Josafá se prostra com o rosto em terra, e todo Israel, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Olha só, eles têm uma resposta de Deus, não tem a vitória ainda. Não tem a vitória ainda, mas eles já começam a adorar o Senhor. Sabe o que aconteceu nessa noite, enquanto nós estávamos no nosso momento de adoração? O Senhor trouxe uma promessa, que estaria nos colocando debaixo das suas asas. Já acabou a pandemia? Não, ainda não. Mas o Senhor fez uma promessa e nós temos que já adorá-lo pela vitória que Ele está proporcionando para mim e para a sua vida. Precisamos continuar firmes, porque o Senhor certamente vai conduzir para a minha e para a sua vida uma vitória poderosa. Sairemos fortalecidos dessa situação, saímos novamente renovados e sairemos com uma disposição muito maior para servir o Senhor, porque Ele está nos guardando debaixo da sua asa, debaixo da sua mão poderosa. Então continue firme no Senhor. Versículo 24 e 25 diz assim: entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda, cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ou seja, o Senhor vai trazer grandes coisas para as nossas vidas num futuro bem breve. Continue firme, porque a vitória foi poderosa. Queridos, eu quero continuar e tem que ser mais rápido, porque senão daqui a pouco o Instagram ele corta, 1 hora ele vai cortar e eu tenho bastante coisa para dizer, eu vou ser mais breve aqui. Eu queria só fazer menção do Números capítulo 13. Números capítulo 13 fala quando Moisés enviou os espias para espiar na terra. E lá nós vamos encontrar algumas situações muito parecidas com as que nós já falamos de Davi e de Josafá. Números capítulo 13, Moisés está enviando o povo. E aí eles têm uma situação, versículo de número 30. Versículo de número 30, 13, 30. Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. O povo estava com medo. Ei, a tua forma de pensar e de agir vai determinar o seu futuro. E aqui nós vemos nessa situação em que o povo estava, os 10 espias estavam desanimados, enquanto Josué e Caleb estavam motivados. E Caleb diz assim: ei, vamos subir animados, porque o Senhor é conosco, Ele nos trará a vitória.
capítulo 14, versículo 1, 2, 3 e 4. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemo-nos ao Egito. Ou seja, o desânimo, o medo, pode te fazer voltar atrás. Por isso você precisa continuar firme na promessa, porque o Senhor certamente trará a vitória para a minha e para a sua vida. Versículos 7, 8, 9. Então falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Aleluia! Porque certamente o Senhor é aquele que vai trazendo vitória. Josué e Caleb estavam animados ao extremo. Versículo de número 10. O que o povo quis fazer com eles? Então toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, olha isso. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? É interessante porque quando eles quiseram apedrejar Josué e Caleb, a glória do Senhor trouxe proteção para eles. Sabe o que acontece na minha vida e na sua? Nós estamos, irmãos, aleluia, porque a palavra profética dessa noite foi exatamente essa. Nós estamos debaixo da asa do Senhor Todo-Poderoso. Estamos sendo guardados por Ele. Quando tentar nos atingir, a glória do Senhor vai nos guardar e vai nos trazer vitória. Vitória. Aleluia. Queridos, o final vocês já sabem. Toda aquela geração de murmuradores morreu no deserto. E o Senhor levantou uma geração nova. Queridos, nesses dias o Senhor quer que você seja vitorioso. A tua forma de pensar e de agir vai te conduzir por um caminho vitorioso ou por um caminho de derrota. A escolha é sua. O Senhor está aí para a minha vida e para a sua vida. Entenda uma coisa: se você está longe do Senhor, como disse a pastora no início, volte-se para Ele. A hora que liberarem os cultos, os templos, volte para servir o Senhor. Corra para os pés do Senhor. Fique lá, não desanime. Talvez você vai ter um tempo de preparo, mas em breve a vitória vai chegar na sua vida. Aleluia! Eu quero encerrar nessa noite, voltando lá no nosso texto de Tiago, capítulo número 3, no versículo de número 4. Tiago, capítulo número 3, versículo de número 4. Vê também as grandes naus, que, sendo grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno, como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Nessa noite está diante de você a decisão de seguir o Senhor ou parar, ou deixar em segundo plano. Desde o início dessa pandemia, eu tenho dito, a igreja vai sair fortalecida. Porém, haverá pessoas que vão parar pelo caminho, enquanto que outros vão se aproximar do Senhor. Então aqui, as grandes embarcações, quando eles enfrentam uma dificuldade, uma tempestade, aquele que está no comando é que vira o leme para um lado ou para outro. E conforme é virado o leme, a embarcação se move naquela direção. Eu quero dizer nessa noite o seguinte, que a tua forma de pensar e a tua forma de agir vai te levar para uma direção. E a direção é uma escolha totalmente sua. Então, preste bastante atenção.
na decisão que você vai tomar. Porque, certamente, o Senhor, se você escolher ficar do lado dele, se você escolher seguir a direção do Senhor, por mais difícil que sejam as situações, assim como foi com Davi, assim como foi com Josafá, assim como foi com aqueles 10 espias, se você escolher a direção certa, você vai sair vitorioso. E é isso que o Senhor planeja para a minha e para a sua vida. Que saiamos vitoriosos. Tempos difíceis? Sim. Mas o Senhor está preparando a nossa vitória. O Senhor está preparando a minha e a sua vitória. Por isso, não desanime, não pare, continue firme. Pense nisso, porque a tua forma de pensar e de agir vai te mostrar o resultado final. Escolha o Senhor, escolha servi-lo. Por mais difícil que seja, escolha servir o Senhor, porque Ele trará a vitória para a minha e para a sua vida. Amém? Eu tinha mais algumas coisas para dizer desse texto, mas eu quero parar aqui porque nós temos ainda mais 7 minutos para que o tempo se expire. Então eu queria dizer o seguinte, a Secretaria de Saúde, ela liberou então a volta dos cultos com algumas restrições. E daqui a pouco eu vou colocar um áudio lá na comunidade, no nosso grupo de WhatsApp lá da comunidade, e também vou pedir para que os líderes coloquem lá nos seus grupos familiares. Nós vamos voltar a fazer os nossos cultos, então eu gostaria que você prestasse bastante atenção lá no áudio, que eu vou publicar daqui a pouco, para que nós possamos organizar o nosso retorno. Nós vamos esperar ainda essa semana toda, quando vamos organizar a nossa forma de voltar aos cultos lá. E o nosso retorno, então, ele está previsto para o dia 7 de junho. Que é o próximo, não esse domingo, que termina maio, 31 de maio, no outro domingo. Então eu gostaria que você estivesse lá prestando atenção naquilo que está sendo falado. Se você não entendeu, se não ficar tão claro, depois você pode me chamar no privado, a gente vai esclarecendo. Nós vamos ter uma limitação de pessoas, então eu fiz uma separação das cadeiras lá na igreja e nós vamos poder ter um culto com 42 pessoas. Vai ficar dentro do espaçamento programado, a distanciamento social, aquele 1 metro e pouco para cada lugar, para frente, para trás, e para a esquerda e para a direita. E nós vamos poder fazer um culto com 42 pessoas aproximadamente. Então, nós vamos ter que fazer mais cultos. Então, nós vamos ter que fazer 2 ou 3 cultos, eu não sei ainda, publicando lá, para que tenham no Instagram. Então, daqui a pouco nós vamos colocar lá e você ouça com bastante atenção, bem tranquilo, para que a gente possa tomar as decisões corretas. Eu também vou postar lá um vídeo que fala do 5G. O 5G é a forma de comunicação da internet. Hoje nós estamos com o 4G, mas também vou postar um vídeo que eu recebi hoje do 5G. E eu gostaria que você prestasse atenção lá. É um vídeo longo, ele tem 44 minutos aproximadamente. Mas eu queria que você prestasse atenção. Veja, com bastante carinho, pense a respeito, porque tem muitas verdades lá. E é um alerta para a igreja, para a minha vida e para a sua vida. Então, preste bastante atenção e nós vamos depois conversando. Amém? Quero orar com você, quero profetizar uma semana vitoriosa na sua vida. Queria que você fechasse seus olhos agora e cresce no Senhor. Mais uma coisa, antes de nós orarmos. Se porventura tem algumas pessoas que elas não estão nem no grupo familiar, não estão no grupo da comunidade, você sabe que elas não participam do grupo do WhatsApp da comunidade, mas frequentam a comunidade conosco, se você pudesse passar isso para elas, para que elas possam estar também sabendo que nós vamos voltar a cultuar ao Senhor. Eu me lembro, por exemplo, do Leandro, da Kelly, da Maria, do esposo da Maria, esqueci o nome dele, é Naná, mas o nome dele não é esse, agora esqueci o nome dele. Então, se você lembra dessas pessoas, Valdecir, se você conhece mais algumas das pessoas que não fazem parte do grupo, da comunidade, do WhatsApp, por qualquer motivo, não foram incluídos, saíram, lembra eles lá para que a gente possa estar tomando essa decisão. Amém? Então vamos orar ao Senhor.
Deus Todo-Poderoso, na tua presença, Senhor Deus, eu quero colocar a sua igreja diante do Senhor agora. E quero, em nome de Jesus, profetizar uma semana vitoriosa na vida deles, Pai. Tudo que eles colocarem a mão, prospere. Tudo que eles forem fazer, dê certo. E que, Senhor Deus, se eles forem fazer algum negócio, ó Pai, que o Senhor esteja à frente, não permita que eles sejam enganados nem trapaceados. Antes o Senhor traga, Senhor Deus, a bênção sobre a vida deles, Pai. Entrego cada um na tua presença, Senhor Deus, dessa comunidade, Pai, daqueles que estão participando dos nossos cultos, Senhor Deus, que o Senhor os abençoe sobremaneira e que a semana deles seja vitoriosa no nome poderoso de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje e sempre. Tenham uma noite abençoada e uma semana abençoada. Amém. No nome de Jesus. Vamos nos encontrar ainda na quarta-feira, nosso culto online. Amém? Deus abençoe a todos.